Olá, meus irmãos, boa noite. Mais um estudo expositivo e hoje vamos continuar o nosso estudo de Tito. Você também que está me acompanhando aqui no Facebook e vocês que estão aí me acompanhando no Instagram. Vamos esperar aí o pessoal chegando, vamos esperar também o nosso intérprete de Libras para a gente iniciar aqui o nosso estudo com a graça de Deus. O pessoal já começou aí a chegar, que bom, né? Que bênção. Compartilha, convida pessoas aí para participar aqui do nosso estudo, que seja um tempo proveitoso aí, que seja bênção aí para a sua vida. Convida mais pessoas a participarem aqui desse momento. Deixa somente eu colocar aqui estudo expositivo de Tito. A gente vai ver do capítulo 1 do verso 5, meio que uma revisão do que a gente viu ontem, até o verso 16. Deixa só eu fixar o comentário. Liza, Tiane, Denis Confecções, boa noite, Deus abençoe vocês, sejam bem-vindos. Deixa eu ver aqui, eu não estou conseguindo ver os comentários. Aí, começaram a chegar aqui os irmãos, também aqui no Facebook. Vamos esperar somente o intérprete chegar para a gente iniciar o nosso estudo de hoje. Hoje a gente vai estudar, ontem a gente estudou Tito, né, do verso 1 ao 16, só que na realidade a gente focou do 1 ao 9 e vimos rapidamente do 10 ao 16, ok? Hoje a gente o foco ele vai se inverter, a gente vai ver do 10 ao 16, é o nosso foco mesmo, né? Mas para manter o contexto do nosso entendimento, a gente vai ver a partir do verso 5. Chegou aqui a nossa intérprete de hoje. Boa noite, nossa irmã Carmen, Deus lhe abençoe. Seja bem-vinda. Chegou aqui. Oi, boa noite. Tudo bom? Boa noite. Tudo bem. Tá me ouvindo bem? Tô sim. Ok, então vamos lá, né? Vamos orar? Oremos. Senhor Deus, Pai, obrigado, Senhor, por tua bondade e graça. Abençoa, Pai, as nossas vidas. Nos ajuda, Senhor, a crescermos em teus caminhos, Pai. Fala aos nossos corações através da tua santa palavra. Confronta, Senhor Deus, as nossas vidas. É isso que te pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Bem, o que é que nós vimos ontem? Ontem nós vimos, antes de ontem, se você perdeu, então vai lá no YouTube, você vai ver o estudo, os estudos anteriores, ok? Mas nós vimos que um dos motivos, pelo menos, da carta de Tito aqui, é exatamente que ele organizasse, que ele estruturasse as igrejas para que elas cumprissem a sua missão. A missão principal que nós vemos aqui de uma igreja estruturada é gerar aquilo que ele está no capítulo 2, verso 14. Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática das boas obras. Ensine estas coisas. Também exorte e repreenda com toda a autoridade, que ninguém despreze você. Então, nós vemos que uma igreja estruturada, uma igreja organizada, é uma igreja que ela tem a consequência da vida dessa igreja é uma comunidade saudável. É uma comunidade que tem essas características que nós vimos aqui. Uma comunidade separada por Deus, um povo separado por Deus, exatamente para o propósito de viver uma vida cristã, uma vida santa. Deixa eu só aqui ativar meu computador, porque eu controlo aqui o horário por ele. Pronto. Coloquei aqui. Vamos lá. Nós vimos também que o verso 5, né, que é o objetivo do nosso estudo, do verso 5 ao verso 9, nós vemos a escolha dos presbíteros. O verso 5 é a razão pela qual ele foi deixado lá naquela cidade, né, na cidade de Creta. É o que ele dá no verso 5. Foi por essa causa que deixei você em Creta, dizendo para Tito, né?
para que pusesse em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísse presbíteros, conforme prescrevi a você. E aí ele vai dando as características dos presbíteros. Ontem nós vimos essas características e eu falei elas de maneira muito breve, não me aprofundei em cada uma delas, mas elas, para compreender melhor elas, você pode lê-la em paralelo também com 1 Timóteo capítulo 3, quando dá as características dos presbíteros. Então, nós vimos que as características são 16 características, né, que dão os pré-requisitos, vamos dizer assim, né, para um presbítero, para um líder espiritual, para um pastor, para alguém que vai exercer o ministério pastoral dentro da igreja. Essas 16 características, nós vimos que das 16 características, 14 delas, desculpa, 14 dessas características, elas são características que se referem ao caráter da pessoa, né? A forma como essa pessoa ela é, como é que a vida dela caminha. E somente 2 dizem respeito ao conhecimento, sendo uma dizendo respeito ao compromisso que essa pessoa tem para com a doutrina e o ensino, e em segundo lugar, a capacidade que essa pessoa tem para a doutrina e para o ensino. Então a gente dividiu basicamente em 3 tipos de características. Versos 6 e 7 nós temos características de maturidade. Verso 8 nós temos características sociais, né? A habilidade social que o líder espiritual tem. E por fim, no verso 9, nós vimos as questões de doutrina, certo? E aí você diz, por que então esse cara precisa ser bem preparado dessa forma, né? E a gente viu ontem claramente que muitas igrejas hoje, elas têm falhado na escolha dos seus líderes, exatamente porque ela tem escolhido com base somente no conhecimento intelectual, na capacidade intelectual dos seus líderes. Tem se apoiado simplesmente na doutrina e na capacidade que ele tem de pregar. Ou seja, das 16 características, essas pessoas levam em consideração apenas as 2 e não as outras 14 características que são a respeito da vida espiritual, do caráter daquela pessoa, da piedade daquela pessoa, da família, da vida cristã que aquele líder desenvolve. Por isso a gente tem visto tão pouco. Então é como se você estivesse contratando ou chamando, né, ou escolhendo, ou trazendo para a sua igreja um pastor que ele está 95% fora do padrão. Então você tá convidando um pastor que está capacitado somente 5% da capacidade dele para ser um pastor. E aí? Imagina, você contratar um funcionário para uma empresa sua, que esse cara, de 100%, esse cara só tem 5% de capacidade, né? É um desastre. É um desastre. Por isso que a gente tem visto os desastres aí nas igrejas tão claramente por esse motivo. E aí por que esse cara tem que ser assim? As 2 características, né, que ele dá finais a respeito de doutrina, a gente vê lá no verso 9. É o que dá gancho para o que está sendo tratado mais à frente. Olha. Ele deve ser apegado à palavra fiel, capítulo 1, verso 9. Será apegado à palavra fiel, que está de acordo com a doutrina, para que possa exortar pelo reto ensino e convencer os que contradizem este ensino. Então o cara tem que ter conhecimento para quê? Para guiar as pessoas dentro da perspectiva doutrinária correta. Ele deve ensinar, ele deve ser apegado à doutrina, deve ser alguém bíblico, alguém doutrinado, alguém que tem conhecimento teológico, conhecimento bíblico profundo e que tem capacidade para debater e para convencer de maneira piedosa aqueles que contradizem esse ensino. E aí, por que então é tão importante o estabelecimento de um líder? Você perceba que, como Paulo está falando aqui nessa epístola a respeito de pôr em ordem as igrejas, organizar as igrejas, a primeira coisa que você tem que fazer para organizar uma igreja
cristã é ter uma liderança. Ponto. Primeiro passo, ter uma liderança. Igreja que não tem uma liderança espiritual, alguém que toma conta daquele lugar, que toma conta daquelas pessoas, ela é uma igreja deficiente. Por quê? Porque surgirão muitos lobos no meio. O próprio apóstolo Paulo, lá em Atos, eu creio que é Atos capítulo 21, é porque eu não estava planejando falar disso aqui, mas eu creio que em Atos capítulo 21, quando o apóstolo Paulo ele está se despedindo dos presbíteros de Éfeso, e aí ele diz, olha, fiquem atentos, cuidem, pastoreiem o rebanho que está no meio de vocês. E aí ele diz, né, porque tanto do meio de vocês surgirão alguns que tentarão levar, né, as ovelhas, os discípulos após si, como também os que virão de fora. Então, Paulo, naquele texto, ele mostra que existem pessoas de dentro que irão tentar destruir a igreja de modo através do pecado, através da heresia, através da divisão, através da discórdia, como também vão vir ataques de fora. Então a igreja é atacada por dentro e ela é atacada por fora. E o pastor, o líder espiritual, as lideranças espirituais de uma igreja, elas têm a responsabilidade de proteger o rebanho contra os ataques que vêm de dentro da igreja, o próprio pecado dos membros, o próprio pecado do próprio líder também. Ele tem que pastorear a si mesmo, né? Então ele tem que saber cuidar de si mesmo. Isso Paulo diz a Timóteo. Como também ele tem que cuidar das heresias e das coisas que vêm de fora. Por isso que, para uma igreja ser saudável, primeiro precisa ter um púlpito saudável. Para uma igreja ser saudável, é preciso ter um pregador comprometido com a pregação bíblica das Escrituras, o ensino das Escrituras. Mas não somente isso. A gente viu que das 16 características, 90% delas diz respeito ao caráter dessa pessoa. Ou seja, diz respeito a essa pessoa fora do púlpito. Diz respeito à vida dessa pessoa, muitas vezes também fora da igreja. Dentro da sua casa, com sua família. Então essa integridade da vida do ministro, né, da vida do presbítero, da vida do líder espiritual da igreja, é extremamente importante para uma igreja saudável. E aí, por que ele tem que ter essa capacidade de caráter, essa capacidade doutrinária, essa capacidade de convencimento, de ensino? Porque ele precisa proteger. E é isso exatamente o que ele dá na sequência, no verso 10. Porque existem muitos, especialmente os da circuncisão, que são insubordinados, falam coisas sem sentido e enganam os outros. Então ele diz, olha, estabeleça esses líderes espirituais, e esses caras, aí ele termina no verso 9 dizendo, eles têm que ser apegados à doutrina, eles têm que ser, saber exortar, saber ensinar, saber corrigir, porque existem muitos, especialmente da circuncisão. Então ele diz que existem hereges, pessoas ensinando coisas erradas. Inclusive, aí ele diz em especial um grupo que está em Creta, está nas igrejas aí da região de vocês, que é o grupo da circuncisão, que é o grupo legalista, que são insubordinados. Para quem acompanhou o estudo de Judas, sabe que uma das características de um falso profeta é que ele não se submete a ninguém. Né? Ele é arrogante, ele acha que sabe a verdade de tudo, ele acha que já alcançou o patamar de verdade, daquilo que... Ou seja, ele nunca aprende mais nada. Ele não é a Bíblia que é a regra de fé dele, é ele que é a regra de fé da Bíblia. Né? É ele que sabe interpretar a Bíblia e só ele é quem sabe o que é correto. Né? Então ele é o pêndulo, né? Ele é o padrão de interpretação das Escrituras. Né? E os legalistas, né? Os da circuncisão, os judaizantes, eles tinham essa característica. Eles eram insubordinados, eles não se submetiam às lideranças, eles não se submetiam os líderes da igreja. E segundo ele diz, eles falam coisas sem sentido, ou seja, as coisas que eles dizem não têm nexo com aquilo que é doutrinariamente correto. E eles enganam os outros.
Então eles trabalham com um engano, conduzir as pessoas para o engano. O verso 11 diz exatamente o que é que tanto Tito quanto os presbíteros estabelecidos deveriam fazer com aqueles homens que estavam ali. Verso 11. É preciso fazer com que se calem. É preciso calá-los. É preciso amordaçar a boca desses homens. E aí você diz, de que forma ele vai fazer isso? É com a violência. Ele vai amarrar a boca do cara lá, amarrar o cara para o cara não falar. Não, não é isso que o texto está dizendo. A gente vai entender no contexto de que forma ele vai fazê-los calar. Olha aqui. É preciso fazer com que se calem, porque andam pervertendo casas inteiras. Ou seja, famílias estavam sendo pervertidas, doutrinariamente pervertidas, pelo ensino desses homens. E que uma boa liderança, um bom presbítero, um bom pastor, um bom líder espiritual, faria aqueles homens calarem diante da verdadeira doutrina. E aí diz que a motivação deles, ensinando o que não devem, com a intenção vergonhosa de ganhar dinheiro. Então, eles distorciam a doutrina, sempre buscando meios de ter ganho financeiro com o ensino que eles traziam. Então, essa era a intenção deles, o serviço deles, o senhor deles era o próprio ventre, era o próprio dinheiro, o próprio objetivo. O objetivo deles, as ovelhas eram vistas como algo do qual eu tenho apenas como clientes, para agradá-los, para obter deles o sustento. Então, era uma relação puramente comercial. E esses homens ensinavam coisas que não convêm. E era necessário fazê-los calar com essas heresias. E aí no verso 12 ele dá um detalhe interessante, né? Que se fosse hoje em dia, o apóstolo Paulo seria acusado de ser, como é que diz? Esqueci a palavrinha, né? Xenofóbico, né? E é interessante que para Paulo não ser acusado de xenofobia aqui, Paulo usa a frase do próprio povo, né? Olha o que ele diz no verso 12. Foi um dos cretenses, um próprio profeta deles. Então Paulo não está sendo preconceituoso aqui, certo? Paulo não está como judeu romano olhando para o cretense dizendo, aquilo ali é... Não, ele está usando a fala dos próprios profetas cretenses para mostrar uma característica da cultura daquela comunidade, daquele pessoal. Um aspecto pecaminoso daquela cultura. Nós brasileiros temos aspectos pecaminosos na nossa cultura. Estou dizendo para vocês, corrupção. Nós somos corruptos, a nossa cultura é uma cultura corrompida. Né? Recentemente eu fiquei sabendo, né, de algumas igrejas que estão abrindo e uma das igrejas está fazendo... as pessoas ligam para marcar, né, a presença das pessoas. Então, vou chutar aqui, viu? Estou chutando aqui, certo? Para ninguém dizer, é a igreja tal que ele está falando. Não. Mas vamos imaginar que a igreja tem 200 membros. E aí os cultos presenciais estão voltando. Aí uma pessoa fica recebendo o telefonema de quem... lá eles colocaram, por exemplo, que só tem 50 vagas na igreja devido ao distanciamento social, certo? Então o pessoal liga para marcar o culto, para participar do culto. E aí o que é que está acontecendo? Uma máfia. Porque aí o cara liga e aí alguém que é família de alguém, que é amigo de alguém, já guarda a vaga para esse alguém. Então diz assim, não, beleza, eu dou um jeito aqui para dar certo para você. Então quer dizer, a igreja, se você não tiver as costas quentes dentro da igreja, você não vai participar do culto. Olha só que coisa horrível, terrível. E eu estou falando isso do ambiente de igreja, viu, gente? O que é isso? Corrupção, impiedade, miséria do coração humano. Olha só que coisa terrível. E nós, brasileiros, aceitamos isso na maior naturalidade. Não tem problema não. Isso é corrupção. Então, nós somos corruptos. O brasileiro, a cultura brasileira é uma cultura corrupta. É uma cultura corrupta. Essa é a nossa cultura. Então, aqui é como se Paulo estivesse falando de um aspecto da cultura dos cretenses que eles mesmos reconheciam que era um aspecto ruim da cultura deles. E Paulo usa isso para mostrar o ponto, para provar o ponto dele. Olha só o verso 12.
Foi um dos cretenses, um próprio profeta deles, que disse: os cretenses são sempre mentirosos, feras terríveis, comilões preguiçosos. Então, é interessante, ele usa a própria palavra de um cretense, de um líder cretense, para dizer, olha só, o que é que eles dizem desse aspecto da cultura deles. Então, você, Tito, nas igrejas daí, fique atento a isso. E aí no verso 13, tudo indica que esses falsos líderes, né, esses falsos profetas, esses judeus, esses judaizantes, né, esses que são da circuncisão, tinham exatamente esse comportamento, negociando a palavra de Deus. E aí era necessário que eles fossem calados. Por quem? Por Tito e pelos líderes bíblicos da igreja, corajosos da igreja. E aqui no verso 13 ele diz, esse testemunho é verdadeiro. Portanto, repreenda-os severamente. Muito forte isso que Paulo está dizendo. Repreenda-os severamente. Não vou dizer nada não, para o irmão não se machucar. Hoje é assim. Não, porque senão ele vai ficar chateado. Olha o que o texto diz. Repreenda-os. E aqui está falando a respeito de pessoas que estão seguindo as heresias desses homens. E até mesmo os próprios hereges. Repreenda-os. Repreenda essas heresias. Repreenda esses hereges. Repreenda as pessoas que estão sendo influenciadas. Essas casas inteiras que estão sendo desviadas por essas heresias desses homens. Por se entregarem a esse comportamento cretense. Repreenda-os severamente. Por que você deve fazer isso? O texto continua dizendo, para que sejam sadios na fé. Meu irmão, para que você tenha uma fé saudável, você precisa se dispor a ser repreendido quando você estiver sendo encaminhado para o erro. Hoje nós vivemos uma geração difícil, que não aceita a repreensão. A Bíblia diz que o sábio, ele ama a repreensão, pois ele entende que a repreensão está lá em Provérbios. Torna ele mais sábio. E o tolo abomina a repreensão. Eu acho impressionante hoje. Eu sei que é um comportamento muito natural para o jovem. Mas você, jovem, busque sabedoria. Se você for orientado, se você for repreendido, tenha sabedoria de aceitar a repreensão e avaliar a repreensão, se é válida ou não. Seja sábio. O que acontece hoje é que os jovens, eles não se submetem mais à repreensão. Os adultos não se submetem à repreensão. As pessoas que estão andando por um caminho errado, às vezes você está vendo que a pessoa está indo numa doutrina errada, e aí você vai lá repreendê-lo. Essa pessoa, ao invés de aceitar a repreensão, ela fica com raiva da repreensão. E esse tipo de pessoa não terá uma fé saudável. Nunca será saudável na fé. O que é que o texto está dizendo? Repreenda-os severamente, para que sejam sadios na fé. Para que a fé deles volte à saúde necessária para um crescimento na vida cristã. E aí ele diz o seguinte, ó, verso 14, essa repreensão vai direcioná-los a não caírem no seguinte pensamento. Verso 14. E não se ocupem com fábulas judaicas. Então, primeira coisa, essas fábulas judaicas eram historinhas que eles criavam para trazer algum tipo de ensino. E muitas vezes eles elevavam essas fábulas, essas histórias, a uma posição de inerrância. Palavra de Deus. Nem com mandamentos de gente que se desvia da verdade. Segunda coisa, além deles utilizarem fábulas, né, historinhas que faziam muito sentido, né, que para a cultura judaica parecia correto, parecia certo, mas na realidade ela não tinha verdade de Deus presente naquela fábula, naquela historinha, naquela liçãozinha que estava ali. Então não se ocupe com essa ética fabulosa, com essas fábulas que tentam ensinar questões éticas, mas que não são bíblicas. Hoje nós podemos ver isso, obviamente, olhando para o politicamente correto.
O que é o politicamente correto? São as fábulas modernas. As fábulas que nós aprendemos hoje em dia. Racismo, o que é? É estrutural? Não, é pecado. Ponto. Qual é o problema do racismo? É um problema estrutural. Então vamos fazer políticas públicas para... Não! Racismo é pecado e ponto. Politicamente correto diz isso para você, que é isso, é aquilo que o governo tem que resolver, que tem que fazer uma campanha de não sei o que lá. Não! Tem que falar que é pecado e pronto. É errado, é erro. O feminismo, o feminismo é um movimento para se levantar contra o machismo. Aí o machismo é estrutural. Aí o patriarcado. Ou seja, você tem toda uma estrutura, fábulas modernas, ideológicas, que as pessoas se ocupam com elas. Então, eu estou trazendo para o nosso contexto. Muitas dessas pessoas se deixavam ser levadas pelas fábulas judaicas, por pensamentos, historinhas, ideias, ideologias judaicas que poderiam trazer algum tipo de ensino, mas que não eram corretas. Hoje nós temos a mesma situação. São as fábulas do modernismo, as fábulas do politicamente correto, as fábulas das ideologias. Não se ocupe com isso, se ocupe com a palavra. O segundo ponto que ele dá aqui, outra coisa também, nem com mandamentos de gente que se desvia da verdade. Ou seja, pessoas que estabelecem regras puramente legalistas. E aí você diz, então você tem que desprezar o Antigo Testamento, as leis, Não, não é isso. Mas o que ele está atacando aqui são mandamentos ascéticos. O que são mandamentos ascéticos? São mandamentos que visavam a purificação através da prática. Ou seja, eu alcanço a santidade se eu for disciplinado em determinadas práticas judaicas. Então, a prática judaica era a minha ferramenta de purificação. O mandamento é a minha ferramenta de purificação. Quanto mais eu for disciplinado em negar determinados comportamentos, mais aquilo vai me purificando, vai me santificando. Esses são os mandamentos de gente que se desvia da verdade. Eu devo mudar, eu devo obedecer à lei de Deus, não porque a lei me santifica, mas porque eu sou santificado pela graça. A graça me transforma de dentro para fora, a lei me confronta, a lei confronta o meu pecado. Quando a lei confronta o meu pecado, a lei me mata, porque eu sou o pecador. A graça, o que é que ela faz? Ela me dá a libertação da morte da lei e ela me dá poder para cumprir a lei sem que a minha salvação esteja em risco, mas porque eu sou fruto da obra de Deus. Ok? Entendeu? Então, os judaizantes, eles tinham um aspecto extremamente religioso. Era uma religiosidade que estava propondo uma santificação. Mas Paulo diz a Tito que essas pessoas se desviam da verdade. Eles não têm compreensão da verdade de fato. O verso 15, ele diz a respeito dessas práticas de que todas as coisas são puras para os puros, mas para os impuros e descrentes nada é puro. Porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidos. Irmãos, hoje eu vi uma coisa interessante. O Piper falando sobre bebida, né? Aí ele disse assim, a pergunta era para John Piper, beber é pecado? John Piper disse, olha, eu escolhi não beber. Mas não porque a Bíblia proíbe beber. Mas o fato é que eu não preciso da bebida para me alegrar ou para obter dela nada. Basicamente nada. Estou resumindo aqui a resposta do pai, certo? Ele diz, da mesma maneira que beber pode se tornar pecado, tomar água também pode se tornar pecado. A partir do momento em que eu começo a achar que tomar água vai me santificar. Ou achar que alguém chegar para mim e disser que a água está contaminada, mesmo assim eu tomar a água, sabendo que ela vai prejudicar o meu corpo. Então é pecado, eu estou me suicidando tomando água. Né? Estou fazendo mal a mim mesmo tomando água.
Ou então, se eu tenho um copo d'água e tem alguém morrendo de sede, precisando de ajuda, e eu simplesmente digo, não quero saber não, tomo a água e não estou nem pensando na outra pessoa. Torna-se pecado. Ou seja, não é a água que é pecado, mas como o coração reage àquilo. Ele usou um exemplo interessante, o exemplo da água, para dizer que beber também pode se tornar pecado, dependendo da maneira como você reage. E aí a Bíblia faz uma série de alertas a respeito da bebida, né? Lá em Provérbios, no final de Provérbios, diz que é dito a Lemuel, né, ao rei, não tome vinho para que você não perca, né, o controle e peque contra Deus. Então, existe uma série de alertas a respeito do uso do vinho, como o vinho ele pode te escravizar e tal, ou seja, existem esses aspectos. Mas existem outros pontos na Bíblia que manda até você beber. Paulo diz isso a Timóteo, né? Faça uso de um pouco de vinho. Então, o fato não é o objeto que é pecaminoso, a comida que é pecaminosa ou as coisas que são pecaminosas, mas é a maneira como o meu coração reage àquilo, ou de que forma o meu coração produz aquilo, ou a maneira como ele se relaciona com o objeto, ou a maneira como ele produz o objeto. Certo? Nesse sentido, é isso que Paulo diz no verso 15. Todas as coisas são puras para os puros, mas para os impuros e descrentes nada é puro. Então, para quem não teve uma libertação com Cristo, determinadas coisas farão muito mal a essa pessoa. Ela não é livre. Ela faz de conta que é, mas ela não é livre, ela é escrava. Porque a mente e a consciência estão corrompidos. Então ele se relaciona com aquela coisa de maneira pecaminosa. Certo? Então isso é uma coisa muito, muito íntima. Ok? A atitude desses homens era estabelecer isso é pecado, isso não é. Isso é pecado, isso não é. Isso é pecado, isso não é. E as pessoas que obedeciam aquelas leis, elas se sentiam justificadas pelo próprio esforço delas. Isso é o que levava elas a, mesmo fazendo a coisa certa, estarem pecando. Pecando a partir do seu próprio orgulho, da sua própria vaidade, da autoconfiança na sua capacidade de salvar-se ou de se santificar. E é isso que Paulo critica aqui na atitude desses homens. Verso 16. Afirmam que conhecem a Deus, mas o negam por meio do que fazem. Eles dizem conhecer a Deus, dizem pregar sobre Deus, mas a vida deles é corrompida. Mesmo se vestindo bem, mesmo agindo corretamente, mas a motivação do coração deles é sempre pecaminosa, é sempre equivocada. São hipócritas. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para qualquer boa obra. Então, não é o que você faz, é a motivação com a qual você faz. Já vi muitas pessoas dizendo o seguinte: pastor, eu faço isso para Deus. Será que você faz para Deus mesmo? Ou você faz só para mostrar que você faz? Será que você faz para Deus mesmo? Ou você só faz para que Deus se agrade de você, como se fosse uma maneira de você ser justificado, ficar mais perto de Deus? Então, muitas coisas certas que nós fazemos podem estar sendo abomináveis para Deus porque fazemos pela motivação errada. Então, esse é um relacionamento judaizante, religioso. É um relacionamento somente visível, com interesses para obter o meu benefício e não a glória de Deus, mesmo que eu perca. Porque Jesus disse: aquele que quiser ganhar, tem que perder. Quem quiser ganhar a vida, precisa perder a vida. Então, um bom pastor, um bom líder, ele ensina a verdade das Escrituras para que as pessoas sejam santas. E durante esse ensino, ele precisa repreender o erro. Ele precisa corrigir os que estão errados para que eles se tornem saudáveis na fé. E, em especial, nessa epístola, falou a respeito dos judaizantes, aquilo que ele diz que são os da circuncisão. Então, meus irmãos, que nós possamos viver uma vida saudável na fé, que nós possamos buscar ao Senhor
para conhecermos a doutrina correta, ouvirmos bons pregadores da doutrina de Deus, nem aqueles que colocam tanta santidade nas ações que eles se tornam pecaminosas, se tornam legalistas, ou aqueles que desprezam tanto e que dizem assim, estamos livres em Cristo. Mas Paulo diz, não. Para os que não possuem uma mente livre, aquilo que eles acham que é liberdade, na realidade é prisão. Então que faça uma avaliação das motivações do teu coração. Faça uma avaliação de como você tem vivido sua vida cristã. Ouça bons líderes. E se você for um dia repreendido por um líder, por uma atitude equivocada na tua vida, agradeça a Deus, porque isso é graça de Deus sobre você. Lembra lá do texto de Jeremias, que ele diz assim, colocarei pastores que pastorearão vocês com entendimento. Então, Deus é quem escolhe esses pastores e coloca na sua vida, na minha vida, para que nós sejamos liderados em direção à piedade, verdadeira piedade. Então, que Deus esteja abençoando. Obrigado por mais um dia aí estar acompanhando. Compartilhe esse vídeo. Ele vai estar também lá no meu canal do YouTube. Então, se você for lá no canal do YouTube, se você perdeu, a gente já estudou aqui, gente. Olha, 1 Pedro, 2 Pedro, já estudamos Judas, já estudamos Filemon, já estudamos... Deixa eu ver mais. Quem lembrar aí, põe aí, se eu esqueci. Estamos estudando agora Tito. Então já estudamos uma série de livros aqui, verso a verso, aplicando aos nossos corações cada porção das Escrituras. Se você perdeu, vai lá no canal do YouTube, você vai acompanhar os estudos anteriores, certo? E me ajuda a compartilhar, nos ajuda aí a compartilhar esse estudo. Quarta, quinta e sexta, das 8h30 às 9h, a gente está aqui estudando juntos a palavra de Deus. Então Deus esteja abençoando. Vamos orar? Oremos. Senhor Deus, Pai amado, Deus santo e misericordioso, obrigado, Pai, por tua graça, por tua misericórdia. Nos ajuda, Senhor, a sermos santos, Pai. Nos ajuda a termos um ouvido aberto para ouvir os líderes espirituais que nos lideram com sabedoria, com entendimento. E que nós não sejamos levados, Pai, por aqueles que contaminam a doutrina, mas que realmente nós venhamos a compreender a verdadeira motivação de te servir. Obrigado por esse estudo. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Então Deus abençoe. Obrigado, Margarida. Deus abençoe. Amém.